O tema não é novo, tem discussão académica há décadas e até algumas experiências piloto espalhadas por todo o mundo. Em Portugal, o rendimento básico incondicional foi agora trazido à ordem do dia pelo eurodeputado Francisco Guerreiro, dos Verdes, Aliança Livre Europeia, que produziu a série documental RBI, Um Caminho de Liberdade. Como explicou ao digital.pt, Francisco Guerreiro, o rendimento básico incondicional não é novo, mas ganhou uma nova importância com a pandemia. O rendimento básico incondicional é uma ideia que não é nova, mas tem ganho espaço devido à pandemia e devido às desigualdades gritantes que nós vemos na sociedade. E o que é o rendimento básico incondicional? Muito sucinta e simplificadamente, é a atribuição de um rendimento por parte do Estado a todos os cidadãos de um determinado espaço. Poderá-se considerar, por exemplo, um país ou, por exemplo, um bloco geopolítico, mas vamos considerar um país. Portanto, mensalmente o Estado atribuiria um rendimento a todos os seus cidadãos de modo universal e incondicional. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que seria constante, portanto, ao longo de toda a sua vida, seria universal, portanto, seria para todos os cidadãos e cidadãs desse espaço geopolítico e seria incondicional porque não estaria ligado a outro tipo de rendimentos. Portanto, se uma pessoa trabalhasse, este rendimento básico incondicional acrescentaria a esses rendimentos. Portanto, pelo trabalho, rendimentos de capital, rendimentos por outro tipo de investimentos. Portanto, isto era uma garantia, um rendimento incondicional e universal para o resto da sua vida. O eurodeputado explica ainda que este rendimento seria atribuído a todos, independentemente das suas posses. Efetivamente, seriam a todos, portanto era completamente incondicional. A diferença é que quem tem rendimentos mais elevados seria o chamado contribuinte líquido, ou seja, ele estaria a pagar esse próprio rendimento e, portanto, não beneficiaria diretamente apenas deste rendimento. Portanto, e a grande ideia é realmente tornar esta prestação, esta transferência de dinheiro do Estado como uma característica muito menos estigmatizante. O que nós vemos é que existe um grande estigma para as pessoas que recebem algum tipo de apoio do Estado, nomeadamente os que estão numa classe social mais desfavorecida, e isto cria um grande estigma. Qual é aqui a grande diferença? É que, efetivamente, todas as pessoas, por serem cidadãos desse país, teriam direito a este rendimento, porque ele também seria uma transferência de dinheiro da própria produção de bens e serviços desse próprio país, e tornaria muito mais efetiva uma plataforma de rede de segurança. Portanto, isto seria numa extensão do Estado Social. Portanto, não se quer, com uma medida destas, retirar o Estado Social e as suas mais-valias, muito pelo contrário, seria uma extensão e uma melhoria do Estado Social. Isto parece um pouco contraintuitivo, mas o que os dados nos demonstram é que, efetivamente, se tivermos um rendimento que é igual para todos, ele não só é muito mais aceite, como terá efeitos muito mais positivos a médio e longo prazo. Mas certamente teria que haver uns escalões, digamos assim, mediante os rendimentos das famílias, digamos assim, e das pessoas. O rendimento seria atribuído independentemente do tipo de escalões que houvesse a nível de taxação. A taxação é um paralelo que obviamente ajudaria a financiar esta medida. Ou seja, teria que haver uma taxação sobre os rendimentos, que já existe, portanto ele possivelmente teria que ser reformulado, até para podermos perceber, ou tentar ter mais alguma coleta de impostos sobre os rendimentos mais elevados, mas a parte do financiamento não se resume apenas à reestruturação do modelo fiscal português. Teríamos que ter outras medidas, naturalmente, como, por exemplo, o combate efetivo à corrupção, que por ano desvia 18 mil milhões de euros em Portugal. Teríamos que ter medidas efetivas também e realistas para combater a economia paralela, que por ano também retiram aos cofres do Estado 45 mil milhões de euros. Teríamos que repensar muitas parcerias público-privadas que, em grande parte, devido às rodoviárias, também tiram 1.000 milhões de euros por ano ao Estado. Teríamos que trabalhar também a outros níveis, nomeadamente com a questão dos offshores, porque temos cerca de 1.000 milhões de euros também que desaparecem anualmente porque sedes fiscais estão noutros países que têm diferentes regimes fiscais. Portanto, a nível de financiamento desta medida, teríamos claramente que repensar uma série de
de parâmetros para podermos não só financiar esta medida, mas também para garantir que realmente os rendimentos e o capital que advém da nossa sociedade fosse melhor distribuído. E quanto custaria, digamos assim, este rendimento ao Estado anualmente? Isso depende de quanto é que seria o valor que politicamente se decidisse. Há estudos que apontam para um valor de 420 euros por mês, há outro estudo que aponta para 200 euros por mês, mas lá está, isto teria que ser calculado perante uma decisão política, portanto teria que haver uma maioria parlamentar que decidisse, nós consideramos que o valor mínimo para atribuir um rendimento básico incondicional será X, depois seria calculado por 12 meses e depois teríamos que fazer uma avaliação de quanto é que necessitaríamos para financiar, mas estamos a falar na ordem de cerca de 35 mil milhões de euros, 40 mil milhões de euros, dependendo. Se estivermos a falar de valores de 400, 500 euros por mês, por pessoa, durante 12 meses. O que infere, obviamente, um esforço adicional, mas se nós pensarmos que se nós tivermos em consideração 420 euros a todas as prestações sociais, pensões, já equivale a 16 mil milhões de euros de transferências diretas, esses 16 mil milhões de euros já são gastos anualmente, portanto, para além destes 16 mil milhões de euros, sim, tínhamos que encontrar os outros, a outra fatia que poderia vir também, e é uma questão de nós estudarmos esta matéria, poderia vir sob a taxação relativamente à automatização, porque é uma indústria que está a tirar muitos empregos na nossa sociedade e que realmente poderia ter aqui um papel também de transição, portanto ajudando aqui este sistema social. Poderíamos pensar também com o apoio não só do Orçamento Nacional, mas com o apoio municipal, em que alguns municípios poderiam, com os seus orçamentos, também ajudar este rendimento básico incondicional, ou mesmo com a criação de moedas locais. Portanto, o financiamento, e até podíamos ir mais além com questões ligadas ao financiamento europeu, mas aí teríamos obviamente que alterar os tratados, seria um pouco mais difícil. Mas a nível de financiamento, não só existe dinheiro, ele está mal gerido, como nós podemos pensar numa série de ferramentas para garantir que chegamos a estes valores que depois que politicamente se decidam, sejam eles 400 euros, 500 euros, 600 euros, isso é uma decisão política. O rendimento básico incondicional está na base de um documentário que o Francisco, digamos que produziu. O que eu lhe perguntava era qual é a mensagem que pretende passar com este documentário? É um documentário que pode ser encontrado em www.rbdoc.com. É gratuito, portanto qualquer pessoa pode ver, está legendado em português e em inglês, tem 12 episódios e fala de várias áreas, financiamento, a questão do mercado de trabalho, a pobreza, as desigualdades, o mundo rural, a ecologia, como é que se financia, e no fundo o objetivo deste documentário é partilhar com a comunidade o que é o rendimento básico condicional, os projetos piloto que já existem, os dados científicos que já existem em torno desta medida e tornar a medida muito mais acessível ao cidadão. Portanto, mostrar o que é, como é que é, ter histórias também reais de como é que já muitas pessoas poderiam viver se tivessem um rendimento básico condicional, ou qual a sua perspectiva também sobre a possibilidade de ter um rendimento básico universal. Portanto, nós entrevistámos mais de 50 personalidades nacionais e internacionais, temos personalidades da FAO, temos o Carlos Moedas, temos muitas pessoas ligadas à academia e, portanto, demonstrar que isto é uma medida que é muito transversal, que já está a ser debatida há muito tempo e que realmente tem o seu espaço e que precisa de ser conhecida de modo mais fácil. E então o objetivo deste documentário, no fundo, é também mostrar a medida, facilitar a comunicação da mesma e depois também apelar a que haja maior debate na sociedade e que se assine uma petição para debater este tema no Parlamento Europeu. Portanto, uma iniciativa de cidadania europeia que está a decorrer em todos os Estados-membros da União Europeia para debatermos este tema no Parlamento Europeu. 3 episódios deste documentário vão ser transmitidos e exibidos em Porto Alegre. Nem mais. O 7º sobre a saúde, o 8º sobre o desenvolvimento do mundo rural e depois o 9º sobre a ecologia. E achámos que era fundamental fazer esta apresentação em Porto Alegre, porque um dos episódios, aliás, 2 dos episódios são realmente muito ligados com o mundo rural e com o interior, portanto falo da parte da ecologia, da transição ecológica e do desenvolvimento do mundo rural, e então achámos fundamental trazer este debate também
ao interior, e por isso escolhemos Porto Alegre para fazer este debate. Portanto, vamos fazer esta visualização dos 3 episódios e depois vamos ter um pequeno debate com 3 representantes de 3 instituições que defendem, pelo menos em parte, a ideia de nós debatermos mais esta medida. Portanto, falo do movimento Beja Merece Mais, da Biovila e a Herdade do Freixo do Meio. Portanto, são 3 representantes destas 3 entidades que vão estar connosco para debater estes 3 episódios e o conceito do RBI em geral. Portanto, esta proposta de rendimento básico incondicional pode, de certa forma, estar interligada com esta evolução, nomeadamente do mundo rural e da ecologia, nomeadamente no Alentejo. Para nós é claro, ou seja, e por isso é que nós dedicámos 2 episódios especificamente a estes 2 temas, porque acreditamos, e já muitos indicadores assim o apontam, que as pessoas que tiverem rendimento terão mais liberdade para se poder localizar em espaços que hoje em dia estão abandonados. Nós vemos um grande êxodo rural, continua a haver essa dinâmica migratória interna, portanto as pessoas continuam a ir para as grandes cidades, para as grandes urbes no litoral, e o interior do país está abandonado, eu diria que está mesmo abandonado politicamente, porque há um grande desinvestimento. E o que nós temos ouvido sempre é que as pessoas não estão também no interior porque não têm trabalho, mas o trabalho as pessoas associam sempre ao rendimento. Muitas pessoas tivessem capacidade de ter um rendimento acrescido, continuariam, obviamente, a procurar trabalho, porque isso também indica nos processos piloto, as pessoas não deixam de trabalhar, muito pelo contrário, mas teriam esta rede de segurança para poder arriscar, ir para o interior e viver outro estilo de vida. E depois, obviamente, este despovoamento do interior está também ligado com fatores que estão intrinsecamente interconectados com a transição climática. Nós abandonando o interior, abandonando grandes áreas do nosso país, tornamo-lo mais vulnerável a grandes indústrias que depois operam sem grande controle, e também há a possibilidade de emergir outro tipo de modelo económico e social, por exemplo, turismo sustentável, empreendedorismo dentro de grandes urbes do interior, outro tipo de desenvolvimento da agricultura. Se as pessoas não estão lá, e nomeadamente as pessoas com algum capital próprio, o que acontece é que há uma quase que usurpação por grandes conglomerados empresariais, e depois isto é quase como uma pescadinha de rabo na boca que se vai alimentando e as pessoas vão saindo, não tendo grande oportunidade de criar o seu próprio emprego ou de integrar o mercado de trabalho com alternativas diferentes, e por isso é que achamos fundamental estes 2 episódios serem transmitidos também no interior do país. Diz que este rendimento básico incondicional é de certa forma para combater também as desigualdades, nomeadamente entre o litoral e o interior. No entanto, imagino que quem quiser mudar-se para o litoral vai ganhar o mesmo rendimento. Como é que pode fazer-se essa distinção em dar, de certa forma, um benefício para quem se quiser mudar, por exemplo, para o interior? Como é que pode ser feita essa distinção? Essa distinção, lá está, nós não extinguindo o Estado Social, temos políticas paralelas que ajudam a adaptar a uma nova realidade. Portanto, não só as pessoas teriam direito a este rendimento básico incondicional, que através dos preços que existem, teriam mais capacidade no interior de ter mais poder de compra com este rendimento. Portanto, se nós tivermos 600 euros em Lisboa, é diferente de termos 600 euros em Évora ou em Porto Alegre. Portanto, não só o poder de compra é maior, mas também a qualidade de vida é muito elevada. E depois, isto em paralelo com outras políticas sociais, nomeadamente de habitação, de fixação de pessoas através de empreendedorismo, benefícios fiscais para o interior, que já existem para empresas. Portanto, essas medidas sociais e económicas são complementares a um rendimento básico incondicional. A mera atribuição de um rendimento básico incondicional por si só não é solução. Por isso é que todos os estudos apontam que nós temos que defender o rendimento básico incondicional em melhoria do Estado Social, e para também o reformular e torná-lo mais efetivo e que realmente se consiga transitar para uma sociedade muito mais justa e equitativa. Há pouco falou que é também intenção lançar uma petição. Perguntava-lhe se na exibição pública destes episódios, se essa petição já está disponível para quem quiser assinar. Sim.
Essa petição já existe, ou seja, isto é um movimento europeu, portanto é uma petição europeia de cidadania, que já está em marcha e, portanto, em Portugal nós estamos com cerca de 25% das assinaturas necessárias. Já está no site também, que pode ser assinado rapidamente, 2 minutos, www.rbidoc.com, e, obviamente, nós em todas as apresentações falamos sobre a mesma e convidamos todos, e através das nossas redes sociais, convidamos todos a assinar. E essa petição seria para entregar onde? É para entregar no Parlamento Europeu e tem a data cerca de julho de 2022, portanto este ano ainda temos a possibilidade de assinar. Nós precisamos de cerca de, se não me equivoco, 7 países, 1 milhão de assinaturas em 7 países dos Estados-membros, portanto é um trabalho contínuo. Nós ainda estamos um pouco aquém das assinaturas necessárias e por isso é que também achamos fundamental partilhar ao máximo esta petição para que pelo menos Portugal tenha os 100% de assinaturas para o nosso país ficar bem representado. Claro. Qual é a expectativa, digamos, para a implementação, a expectativa temporal para a implementação deste rendimento? Eu creio que isto é por fases, portanto, a primeira fase seria vários projetos piloto de média escala. Portanto, por exemplo, em Portugal nós temos um projeto piloto que será iniciado este ano e que terá a duração de 2 anos com cerca de 200 pessoas, com um valor que eu creio que vão rondar os 500 euros, que é um projeto piloto inovador, mas que tem uma amostra muito pequena. O caminho será ter amostras maiores, portanto 2.000, 3.000 pessoas, com vários tipologias, portanto pessoas casadas, não casadas, empregos, não empregos, no litoral, no interior, para se fazer uma avaliação depois dos impactos desse projeto piloto e depois escalar isto a nível nacional. Esta será a primeira fase, portanto mais projetos pilotos nos Estados-membros e depois sim, quando houver uma maioria ou se a população quiser, pressionando os partidos políticos, haja a fase seguinte, que será o estudo de como é que se implementaria um rendimento desta natureza a nível nacional e, portanto, ainda faltam alguns anos para chegarmos a esse nível, mas a mim parece-me inevitável e a muitas pessoas que debatem este tema parece-nos inevitável que tal acontecerá, até porque a pressão que existe sobre os sistemas sociais e económicos é cada vez maior e, como eu disse no início desta conversa, a revolução tecnológica está a criar uma pressão gigantesca no mercado de trabalho e a capacidade das pessoas de integrar novos trabalhos será muito diminuta porque a automatização será feita em vários setores da sociedade. Estamos a falar de agricultura, transportes, outras profissões que não são vistas que sejam possíveis automatizar já estão nesse processo, portanto, tradução, advocacia, medicina, há uma série de setores que já estão a ser rapidamente automatizáveis e lá está, isto vai criar uma disrupção gigantesca no mercado de trabalho e por isso é que pessoas como Elon Musk ou Mark Zuckerberg também apontam que será necessário algum tipo de rendimento adicional para garantir que as pessoas não estão nesse limiar de pobreza e que conseguem manter com dignidade. E no fundo também acabamos por ter uma economia mais real, porque sabemos que muitas pessoas trabalham em empregos que não gostam, a produzir bens que não são propriamente necessários para ter o mínimo de rendimento suficiente para sobreviver. E portanto nós também temos que questionar que tipo de trabalhos é que temos hoje em dia e que tipo de sociedade é que nós estamos a construir. Há pouco falou que a petição será entregue no Parlamento Europeu, no entanto, a implementação deste rendimento dependeria sempre dos governos nacionais, nomeadamente em Portugal do governo português. Sim, aliás, o caminho mais fácil é mesmo os Estados-membros adotarem primeiro os projetos piloto e depois, se quiserem assim o fazer, implementar um rendimento básico universal nacional, porque a nível da União Europeia teria que haver um reestruturar dos tratados, teria que haver também um reestruturar do programa do quadro financeiro plurianual, portanto o orçamento da União Europeia, mas lá está, havendo vontade política, esta medida acontecerá. Agora, obviamente que é muito mais fácil nós trabalharmos com só uma vontade de um Parlamento Nacional do que a vontade de 27 Estados-membros e várias instituições, a Comissão, o Parlamento, o Conselho. Por isso é que sim, concordo com a sua posição que será mais fácil, tipo, a nível nacional, implementar algo deste género. Então agora perguntava-lhe, tendo em conta os resultados eleitorais do passado domingo, com uma maioria do Partido Socialista, perguntava-lhe se com esta maioria há possibilidade de António Costa concordar com este rendimento. Não, muito sinceramente não, até porque já foi feito esse trabalho na legislatura passada
a Cristina Rodrigues, a deputada, a ex-deputada, que saiu agora infelizmente do Parlamento, mas independente, apresentou um projeto para se estudar a possibilidade de um projeto piloto. Portanto, estamos só a falar nesta dinâmica de apresentar um projeto, um grupo de reflexão para um projeto piloto, e ela foi chumbada pela generalidade dos partidos, portanto, tanto à esquerda como à direita. Temos atualmente o LIVRE, que tem sido um forte promotor desta matéria, com um deputado, com o Rui Tavares, mas havendo uma maioria de esquerda do PS, creio que será muito difícil haver qualquer tipo de avanço nesta matéria, mas se houver a pressão suficiente da sociedade civil, esta matéria terá que se debater. Portanto, mais cedo ou mais tarde, os partidos vão ter que ter uma posição mais concreta, não só aquela posição redonda que se ouviu quando houve o debate sobre esta iniciativa no Parlamento, mas uh, aprofundamento teórico e prático realmente do porquê é que eles não apoiam tal medida. E por isso será uma questão de tempo de voltarmos a ter este debate de modo mais aprofundado, e aí sim, pronto, as populações e os cidadãos e cidadãs perceberão que há visões diferentes de como é que nós devemos construir a nossa sociedade. Francisco, então para terminar, pedia-lhe que fizesse um convite, neste caso aos alentejanos, para que fossem assistir a este documentário em Porto Alegre, e também para assinarem esta petição para que possa ser debatida na Assembleia da República. Sim, o debate vai ser feito em Porto Alegre, portanto a apresentação vai ser este dia 4, no Auditório de Artes do município de Porto Alegre. Portanto, todas as informações poderão ser encontradas no site www.rbidoc.com. Portanto, no fundo há um formulário de inscrição, portanto é muito rápido, não sei, 1 minuto. Teremos a apresentação às 6 da tarde dos 3 episódios, portanto o 7º, 8º e 9º relativamente à saúde, ao desenvolvimento do mundo rural e à ecologia regenerativa, e depois teremos um debate com 3 representantes das entidades que eu já partilhei, portanto a Biovila, a Herdade do Freixo do Meio e o Movimento Beja Merece Mais, sobre estas temáticas. E se tiverem a oportunidade e ouvirem esta entrevista, também no site poderão encontrar a petição europeia para assinar, que também demora cerca de 30 segundos, e se tiverem a oportunidade de assinar e partilharem, será muito positivo para, mesmo que não concordemos na sua totalidade, se debate esta matéria no Parlamento Europeu.